e a outra questão mesmo neste âmbito, né? Que intervenções devem ser feitas, então, para estancar todos esses males que a criança encontra ao retornar no seio familiar? Em termos de intervenções, gostaria de apontar três. São várias, né, que podem ser feitas, mas eu, em particular, gostaria de apontar três. Primeiro, a questão de mais envolvimento por parte do Estado. Aqui pode surgir uma questão. Por que em tudo é o Estado, o Estado, o Estado, não é? É porque o Estado, primeiro, que assumiu para si essa responsabilidade de cuidar, né, dos interesses do povo, onde as crianças estão lá contidas, não é? E como se não bastasse, é o Estado que tem o poder e que tem também meios de ação, de poder, nesse caso, criar políticas públicas e política de assistência, ou seja, programa de assistência social. Anteriores à institucionalização, porque não basta só termos centro de acolhimento, nós temos que trabalhar em soluções que impedem que, primeiro, a criança vá à rua e, segundo, que estejamos nessa situação. Então, por isso que um primeiro ponto é maior envolvimento do Estado. Segunda, posso dizer, segunda solução, uma proposta de solução, uma proposta, sim, exatamente, né, por parte, uma mudança de mentalidade, não é? Por parte da comunidade, no seu todo, da sociedade, não é? Pararmos com essa ideia de culpabilização, de vitimização, né? De olharmos a família como culpada para a criança, a família como a responsável, como vítima, não é? Nós temos que partir para uma outra lógica, a lógica da responsabilização. Em que consiste essa lógica da responsabilização? Consiste na família, mais do que se ver como culpada ou vítima, tentar procurar soluções a seu nível, dentro das suas condições, né? E não só esperar do Estado, esperar, né? Na família, o que pode a família contribuir para estancar esse problema? Na sociedade, idem. Também tem que criar as suas condições, tem que ajudar, nesse caso, a intervir nesse fenômeno dentro das suas condições. E, por sua vez, também o Estado vai contribuir dentro das suas condições. Ou seja, todos unidos, não apontando este como problema, todos unidos, vamos trabalhar para garantir que, nesse caso, esse problema seja estancado. Essa é a segunda solução. A terceira e última, não é? Eu acho que talvez estaria a invocar mesmo questões religiosas, né? Não há como, nós sabemos muito bem que a nossa cultura tem mais ligações com a cultura ocidental, em que essa componente religiosa também tem feito muito efeito. É só rezarmos, porque não basta, nós podemos fazer de tudo, no fim do dia, o sucesso depende, não é, de questões que vão além da nossa capacidade, das nossas ações, não é? Então, é só invocarmos essa tal entidade para, de certa forma, sim. Mas há uma coisa muito engraçada do sim. Só para responder essa pergunta que o Dr. Isaac coloca, não é? O que é que deve-se fazer para poder reverter esse cenário? Sabes, uma coisa tão engraçada que eu vou vos dizer, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com esse fenômeno, é que, olha, quando tu colocas pessoas erradas no lugar errado, não poderão fazer nada. Compreende? O que eu gosto de dizer? Vou explicar isso depois de dar um exemplo. Uma vez eu levei a professora Sara Pinto, para um estágio, para uma atividade logo pelas primeiras horas de manhã, numa das casas onde as crianças dormiam, você perceber? E nós tínhamos que pular, não é? Um espaço, uma vedação para podermos entrar onde as crianças elas ficavam. Mas quando nós entramos lá, eu vi o espanto que ela demonstrou do quão as crianças elas são tão amigáveis, tão sociais, não é? Ela disse, mas é possível conviver com esse tipo de pessoas. É possível conviver com essa realidade. Já perceber? Agora pergunta-me, se essas pessoas que foram indicadas para poder trabalhar com este fenômeno, alguma vez já tiveram a oportunidade de conviver com essas crianças? Não. Quem são essas pessoas que desenham os modelos de reintegração familiar? Uma coisa é reintegração, uma coisa é reinserção social. Que são conceitos totalmente diferentes. Compreende? Quem são essas pessoas que fazem o processo de reintegração social? Eu tive a oportunidade de estudar os modelos de reintegração social usados para os centros de acolhimento, não é? Por centros de acolhimento nesse processo de integração social das crianças em processo de rua. E quais são as conclusões que eu pude constatar no meu estudo? É que os modelos usados, eles são tão pobres, mas tão pobres que não permitem, em algum momento,
criar bases para que essa criança não possa voltar. O segundo aspecto que eu constatei é que as pessoas que trabalham com este modelo mal conhecem os modelos e mal estão preparados para isso. Quem são essas pessoas que trabalham com isso? E quem desenhou este modelo? E é preciso perceber que isto é um assunto tão sensível que não pode ser discutido no leve. Quem são essas pessoas que desenham isso? É um modelo tão simples e tão pobre que se leva só para preencher o nome, vem de onde, sei lá o que é, as razões, mas não. Não é isso. Não é isso. Não. Então, o problema não é resolver a causa, estás a perceber? Que levou a criança para poder sair de casa. Estás a perceber? O problema é parte do modelo que foi desenhado para poder colmatar o problema. Até que ponto esse modelo eficaz vai ao encontro, não é? De criar uma estabilidade social para que essa criança não volte à rua? Até que ponto esse modelo é eficaz? Não há eficácia nesses modelos. Até que ponto as pessoas que trabalham com esses modelos estão preparadas para lidar com este fenômeno? Não basta ser assistente social. Há assistentes sociais nesse país. Há muitos psicólogos nesse país que deixam a desejar. Uma coisa que deve ser revista no nosso currículo de ensino superior é o seguinte: uma coisa é formar-se em serviço social, outra coisa é ser assistente social. Uma coisa é se formar-se na área de psicologia, outra coisa é ser psicólogo. São duas coisas totalmente distantes. As universidades moçambicanas, elas não formam o assistente social. Elas formam alguém em serviço social. Agora, o que você te torna assistente social é a experiência, estás a perceber, do trabalho que você vai desenvolver. Estás a perceber? Então, se tu levas este indivíduo, porque a faculdade o que vai te fornecer? Vai te fornecer as técnicas, os métodos para poder fazer o trabalho. Você tem que tornar-se assistente a partir das técnicas e dos métodos. Porque se nós partimos do pressuposto que as universidades formam assistente social, nós temos muitos formados em serviço social, mas que não são assistente social. Por quê? Porque não conhecem os métodos na prática e nunca desenvolveram. Falam do modelo sistêmico que nunca operacionalizaram. Eles não sabem como desenvolver, digamos, uma intervenção usando um modelo sistêmico. Como é que se faz? Estás a perceber? Uma coisa é ter ideia, outra coisa é materializar as suas ideias. Então, para mim, os modelos são deficientes. Os modelos são deficientes. Mas há uma coisa também que eu gostaria de frisar aqui, é que nesses centros de acolhimento, até não é questão de alguém ser formado em psicologia e não ser psicólogo, ou ser formado em serviço social e não ser assistente social. Não tem a prática. O problema também, em parte, é que em muitos desses centros de acolhimento, não é? De crianças em situação de vulnerabilidade, não tem lá nenhum psicólogo e não tem lá nenhum assistente social. E são pessoas com, digamos, ensino médio, não é? Que fizeram a 12ª classe, que estão lá a trabalhar neste processo. Então, em parte, isso também contribui e acaba descredibilizando, não é? A imagem desses profissionais. As pessoas acham que lá temos um assistente social, lá temos um psicólogo, porque hoje em dia, qualquer indivíduo que sai à rua, oferece dinheiro a uma pessoa vulnerável, é tida como assistente social. Estamos a perceber? É tida como assistente social. Sai, por exemplo, detém um maior poderio econômico, não é? Compro 40 sacos de cimento, ofereço às famílias vulneráveis, sou logo assistente social. Não é exatamente isso. Assistente social é alguém formado em serviço social, é dotado das competências que orienta a profissão do serviço social, competência teórica metodológica, estamos a fazer referência às teorias, aos métodos, a competência técnica operativa, aos instrumentos a se usar, não é? Para operacionalizar a sua ação profissional. Estamos a fazer referência também à componente ética, são um conjunto de códigos, não é? Deontológico que rege a profissão do próprio serviço social. Então, na atuação desses agentes, não é? Que estão nos centros de acolhimento,
muitas das vezes intitulam-se assistente social, em parte também intitulam-se psicólogos, mas não tem nenhuma formação de base na área. E isso também dificulta o trabalho. Mas o que? A doutora Beata esteve aqui a apresentar... Antes disso, só para recordar, veja que o que você falou nos leva a uma conclusão, ou nos leva a um ponto de discussão. As universidades. Companheiros, a universidade é um lugar para a construção do conhecimento. Compreende? Sim. E a forma como os nossos currículos são formados, não é? Em Moçambique. Desculpa-me dizer que, olha, alguém que é formado em serviço social, nem todos tornam-se assistente social. Alguém formado em psicologia, nem todos tornam-se psicólogo. Porque o currículo não fornece isso. Você já percebeu? O que deve... Eu acho que as pessoas que fizeram esses cursos nos outros países têm uma realidade diferente e se tiveram a oportunidade de acompanhar o vídeo, vão perceber o que eu estou a falar. Nos outros países em que a ciência é levada a sério, a construção do conhecimento é levada a sério, quando você faz a formação, não é? E termina as suas cadeiras curriculares, você tem um ano do estágio supervisionado pelos professores na academia. Um ano! Aquele período é para tornar-se assistente social. Daí, quando você sai ao mercado, você está maduro para poder intitular-se assistente social. Não é essa coisa que acontece nas nossas universidades, de te darem simplesmente um mês e que nem o seu professor não aparece no campo de estágio. E você nada sabe, depois defende o trabalho, depois vai se titular. Não é isso. O problema começa daí. É preciso existir seriedade nas universidades para que nós possamos construir, não é? Porque este problema das políticas, este problema da questão do processo de reintegração familiar, a base lá é nas universidades. Se nós formarmos mal os nossos profissionais, eles vão agir de uma forma desordenada. Compreende? Então, é preciso que a gente pense nos currículos, nos currículas que são desenhadas, digamos, no país, para poder servir melhor este país. Agora, se isso não acontece, vamos continuar com essa esfera de todos formados em serviços sociais, são assistentes sociais, que nada faz e que nada sabem de ciências sociais, e que nada sabem de psicologia e que nada fazem de psicologia, e sempre se intitulam psicólogo e sempre se intitulam, digamos, psicólogos. E na prática não sabem desenhar nenhum modelo de inserção social, não sabem desenhar um modelo de integração social, não sabem quais são os passos e não sabem o que deve se fazer. Agora, se você não sabe o que deve se fazer, diga-me lá, o que deve se fazer? É por isso que eu volto a chamar o Marengula para poder vir explicar isso. Ainda bem que ele é alguém de Moçambique e que é uma das pessoas que faz parte de uma das universidades mais grandes de Moçambique. Então, o que ele diz, olha, em Moçambique não existe, digamos, um instrumento legal que lida diretamente com a questão de crianças em situação de rua. Você já percebeu? Está claro. Está claro. Você já percebeu? Só para segurar o seu fio de pensamento, doutora Beata, volto a uma questão. Doutor Dista, tem algo a dizer sobre o que o doutora Beata acabou aqui de proferir? Bem, primeiro dizer, como eu já teria dito numa outra ocasião, né, que é respeito, não é? Respeito do ponto de vista, não é? Colega, sim, respeito do ponto de vista, não é? É uma grande discussão. Ele traz aqui, por exemplo, começa a discutir a questão do currículo, não é? A questão do currículo, começa a discutir a questão de conceito, que eu também prefiro não avançar, não é? Porque, de fato, há uma coisa que é muito verdade que nós temos que discutir, não é? Quando alguém diz assistente social, qual a sua percepção do que seja assistente social? Uma coisa é o conceito que nos foi dado, outra é o conceito que alguém tem do que seja assistente social. Porque o conceito que nós conhecemos de serviço social, não é? De assistente social é todo indivíduo que é formado em serviço social é assistente social. Então, hoje tenho o privilégio de tomar conhecimento através do meu colega, que ele tem outros conceitos, seja assistente social, que assistente social não é só alguém é formado em serviço social, mas alguém que conhece o trabalho, não é? Para isso poderá ser discutido, quem sabe? Daqui a algum tempo, este conceito será aceito e partilhado por todos. Mas, por enquanto, eu ainda partilho o conceito de que assistente social é um indivíduo formado em serviço social. Mas existe uma coisa nele que eu concordo plenamente, não é? É a questão de o que nós vemos em termos de trabalho. Então, limitações existem, não é?
E se formos a ver essas limitações, não é só no contexto moçambicano, nos outros contextos. O que existe são níveis, não é? De onde os outros conseguiram superar. Mas, claro, em função das condições de existência que cada nação tem. Porque isso também podemos dar um exemplo simples numa família. A família Beltrano, em função das suas condições de existência, pode estar em melhores condições de lidar com um problema social na família, quando se compara a família X. E não só questões materiais, também temos questões em termos de formação. Uma família onde os pais são licenciados, são formados, teoricamente, partindo do pressuposto que estão em melhores condições de lidar com a vulnerabilidade da família, comparado a uma família que não estudou. Então, quero dizer o quê? Se nós quisermos analisar, nesse caso, o problema, né, nesse caso, voltando ao nosso problema, que é o fenômeno da criança de rua, a questão do pessoal que trabalha que lida, que atua nessa área, é apenas, podemos dizer, uma parcela ou um elemento, é verdade, né, é verdade, da solução. Não é, mesmo se tivéssemos aqui, não é, esses assistentes sociais formados fora do país, com uma larga experiência, mas se chegasse aqui no país e não encontrassem meios de ação, condições, também poderiam, nesse caso, enfrentar dificuldades no enfrentamento dessa questão. Então, tudo bem, é bom que nós discutamos isso, o que está sendo feito, quais são os modelos, mas nós, se quisermos de fato solucionar esse problema, temos que entender que este problema não passa necessariamente só na qualidade das ciências sociais, dos ciências sociais, mas sim é um problema macro. O que o Estado tem disponibilizado de concreto para lidar com esta coisa? Essa é uma questão também muito pertinente. Então, por isso que eu não quis alongar, que não tira mais, porque eu iria abrir uma discussão, por isso eu me limitei a dizer que existe um trabalho que está sendo feito, só que esse trabalho vai a quem desejar. Mas existe uma coisa muito engraçada. Imagina que você queira fazer um estudo com crianças em situação de rua. Eu gosto mais dessa temática. Tenho feito alguns estudos nessa temática. Agora, quando você quer fazer um estudo com crianças em situação de rua, para poder fazer um estudo com essas crianças, tu tens que ter a permissão. E quem deve te permitir? É a direção de gênero, mulher, ação social, criança, ação social, ou Ministério de Gênero, criança social. Porque parte do preconceito que as crianças, quem garante, digamos, a segurança, não é, e a proteção das crianças é o Estado. É por isso, se você quer fazer um estudo em termos de ética, não é? Em termos de ética, tu tens que pedir a permissão ao Estado. Você vai perceber? Agora, imagina esse dilema. Por que tu vais pedir a permissão a alguém que não cuida? Que não cuida. Compreende? Compreende? Mas se você não usar essa via legal, o senhor será penalizado. Em termos éticos, o senhor será penalizado. Tu não pode, em nenhum momento, fazer qualquer estudo ou qualquer experiência possível com esse grupo-alvo, sem que tenha permissão do Estado. Mas, em contrapartida, o Estado não consegue gerir isso. E como é que tu compreende? É um dilema. Tu já vê? É por isso que eu digo, olha, um dilema muito, mas muito, muito complexo. O que nós temos a fazer como jovens, como acadêmicos, outra coisa, é não pensarmos dentro da caixa. Você já percebeu? Já foram desenhados os currículos, já foram desenhadas as leis. Mas o que falta de se fazer? O que deve? É por isso que eu sempre digo, e volto a dizer, se o ensino superior em Moçambique não tomar uma postura de formar profissionais que visam servir a sociedade na sua plenitude, nós vamos continuar a ter esses problemas. Você já percebeu? Porque é preciso formar pessoas. Vamos falar a verdade. Como é que foram os vossos estágios? Você já percebeu? Eu, na verdade, para me tornar psicólogo, não foi através da minha universidade. A minha universidade me deu ferramentas, me deu técnicas, mas tornei-me psicólogo na prática. Você já percebeu? Já percebeu? Eu fui atrás, eu aprendi com o trabalho. Já percebeu? Mas esta prática, esse aprendizado, eu deveria ter começado, não é? A ter naquele percurso do quê? Do estágio. Por quê? Porque a questão dos estágios do final do curso não são levadas a sério nas universidades. Parece um problema. Parece uma questão desconexa ao que nós estamos a falar. Mas tem uma ligação profunda. Por quê? Porque se nós mal formamos, não é? Os profissionais mal servirão ao país. Você já percebeu? Nós estamos a dizer que
a questão de procurar as soluções deste problema reside simplesmente aos assistentes sociais. Não. Este é um problema que deve ser resolvido por uma equipa multifacetada. Estás a perceber? Ok. Multifacetada. Psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, por ali em diante. É um sistema aberto. Estás a perceber? Ok. É um sistema aberto. Até advogados, é um sistema aberto. Estás a perceber? É um sistema aberto. Mas nós precisamos de resolver os problemas a partir da base. Temos que, não é por acaso que se diz que a formação, estás a perceber? Através da formação nós construímos o homem da manhã. Se a partir da base nós formamos profissionais que não conseguem enxergar o problema e trazer a solução, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Ok, doutor. É sério. E numa das suas intervenções, não é? Disse que existem modelos, não é? Que as instituições de acolhimento, não é? As crianças vulneráveis usam para fazer o processo de reintegração familiar, que o doutor Abiatar considera muito pobre esses modelos, não é? Então, que modelos ou que modelo, não é? O doutor Abiatar propõe, neste caso, que seja talvez eficaz, não é? Sustentável para permitir essa reintegração familiar, não é? Da criança de uma forma mais consistente. Claramente. Essa é a questão. Okay. E este é o problema que eu trouxe no meu trabalho. Você já percebeu? Depois de eu ter feito a pesquisa, eu tinha que trazer uma proposta. Sim. Não é? Uma proposta que podia criar, não é? Provocar. Você já percebeu? Não é? Não cabia a mim só construir um modelo. Eu fiz um estudo e trouxe, não, vamos construir um modelo, mas podemos partir daqui. Você já percebeu? Então, o que deve-se fazer? É preciso que possa-se desenhar um modelo e que este modelo enxerga na totalidade todos os problemas. Você já percebeu? Um exemplo claro. Todos os modelos desenhados, todos os modelos que eu pude apreciar e que são desenhados pelo Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, que é o Ministério que tutela, não é? Essa parte de crianças, em fenômeno de vulnerabilidade. Eles vincavam, se a memória não me falta, na altura, não sei agora se foram atualizados, mas se foram atualizados não tive acesso, vincavam a questão das condições socioeconômicas, a questão da pobreza. Você já percebeu? Das condições. É importante. Mas não basta. A questão das relações sociais. Você já percebeu? Até que ponto essa criança sente-se à vontade em poder estar nesta família? E se não se sente à vontade, não é? Porque é preciso perceber que este processo de reintegração familiar é um processo que leva o seu tempo. É por isso que chama-se reintegração. Não é? E quando uma pessoa é reintegrada, a pessoa tem que voltar com um projeto de vida. Não é? Okay. Um projeto de vida. Para que, além das condições econômicas, seja um cidadão exemplar na sociedade. Não é? E nós tínhamos uma coisa tão que eu acho que era tão bonita, ou é tão bonita, que se fazia na SLESEC. A SLESEC é uma das organizações não governamentais que trabalham com fenômenos de criança em situação de rua. No processo de reintegração familiar, o que fazia? Não é? Quando a criança saísse da rua para o centro, né? Saísse da rua para o centro, depois vamos pedir a SLESEC para poder patrocinar o seu canal, porque estamos a vender serviços, então é importante. É importante. Estamos a vender serviços aqui num espaço que não devia ser. Sim. Mas quando as crianças saíssem da rua, elas faziam-se um processo, não é? Okay. E as crianças iam ao centro. E no centro fazia-se um estudo para poder perceber qual é o nível, não é? Em que a criança fazia parte, nível de escolaridade. Então, quando se compreendia que a criança havia começado o primeiro ciclo escolar, o segundo, ou não havia começado nenhum ciclo, a criança era submetida no processo de alfabetização. E depois daí, acompanhava-se e passava-se o processo de escolarização. Então, existia um psicólogo que acompanhava. Nesse caso, na altura, eu acompanhava essas crianças, o processo de desenvolvimento dessas crianças. E em cada intervalo de 4 meses, tu tens que escrever um relatório no âmbito de desenvolvimento integral, ao nível psicológico, ao nível social, físico, ao nível emocional, você já percebeu? Então, este relatório te ajudava a perceber o desenvolvimento físico, o desenvolvimento psicossocial da criança em toda a plenitude. É este acompanhamento que vai te permitir você desenvolver ou ter uma reintegração mais, não é?
não é, mais segura, não é? E além disso, as crianças elas eram submetidas a um processo de saber fazer, não é? Para poder colmatar a questão da questão da pobreza, sabe o que é? Da criminalidade. Da criminalidade. Não é? As crianças eram submetidas a um processo de poder saber fazer alguma coisa, não é? Eram submetidas a cursos profissionalizantes, que elas saíam neste processo, digamos, com uma, como é que posso dizer, com a questão de saber fazer, não é? E elas tinham posse, não é? Sabiam fazer, então. Se sabiam fazer, então podiam sair daí e poder desenvolver um projeto. E todas as crianças que saíam daquele secto, elas já tinham um projeto de vida. E veja o mais engraçado possível. É por isso que eu digo que reintegração e reinserção são coisas diferentes. Não se parava por ali. Dava-se um acompanhamento mais profundo. Até a um estágio que percebe-se que essa criança pode conseguir, não é, continuar a sua vida normalmente, mas não se abandonava. Então, este processo, a reintegração de uma criança pode levar um intervalo de 5 a 10 anos. E a questão que se coloca é, até que ponto esse processo acontece? E o que faz o Estado? O Estado, quando vem sobre exigir resultados. Estás a perceber? E eles dizem, são resultados. Mas o que eles fazem? Até o ponto de assim, ainda mais, mas embora diz, olha, não podemos exigir tanto do Estado. Nós é que construímos, nós é que fazemos o país. Então nós temos que fazer mais para poder desenvolver do que cobrar menos. É perceptível. Mas se o Estado, não é responsável, não é, para essa camada, então tem que fazer algo visível. Tem que fazer algo visível. Então, a questão do processo de integração social é uma coisa muito, muito complexa. E daí que também tem que se perceber que não existe um modelo físico, um modelo só ideal, digamos, para o processo de integração familiar. É preciso que os modelos são variados de acordo com o estado e com o caso que você está a seguir. Porque estamos a falar de crianças de rua. Em cada criança de rua tem o seu caso. Então, é preciso que aí já existe aquilo que nós dissemos, a existência de pessoas capacitadas, a existência de uma equipa multifuncional, psicólogo, assistente social. Não vou falar alguém formado em serviço social, mas embora o meu colega disse que todos que são formados em serviço social são assistentes sociais, eu não concordo tanto com isso, da mesma forma que eu não concordo que todos que são formados na área de psicologia são psicólogos. Não, existe uma diferenciação. O que difere a ti do outro colega formado na mesma área é a sua forma de atuar, não é? E demonstrar-se perante a sua profissão. Então, esta é a diferença. O que devia acontecer perante isso é que as universidades deviam, não é, fazer uma reforma curricular dos cursos, não é? Ter uma saída, assistente social e alguém formado em serviço social, se calhar isso facilitava o nosso trabalho. E nós levávamos de você para descrever as políticas, criar as políticas, levávamos de você para poder materializar as políticas. Porque uma coisa é desenhar as políticas, outra coisa é materializar as políticas. Nem sempre as pessoas que desenham conseguem materializar, não é? Então podíamos criar essa abertura, né? Ok, por causa do tempo, já estamos a chegar ao fim do nosso debate. Doutor Elísio Dista, últimas considerações e que exortações deixa à sociedade? Aproveito este momento, né, já que é de últimas considerações, para agradecer, neste caso, o meu colega de painel, não é? E é o convite que me for estendido para estar aqui, não é? Tanto para os que vão assistir o vídeo, meu muito obrigado. Então, em poucas palavras, o que eu posso dizer, eu acho que eu já vinha sempre insistindo, que a melhor forma de solucionar o problema parte necessariamente, primeiro, por verificar-se, neste caso, no terreno, o que está a acontecer, até onde está a acontecer, independentemente da qualidade, porque dizer de que alguma coisa está sendo feita não como eu queria, não anula a existência da coisa, não é? Isso até se calhar nem está só a fazer. Não é? Ok, então, se alguma coisa está sendo feita não como gostaríamos, não se anula a existência da coisa. Nós aceitamos o que está a acontecer e verificamos, ok, está a acontecer até aqui, o que está a falhar, o que podemos acrescentar em função daquilo que já existe. Então, os dispositivos legais já existem, já significa que já temos pelo menos por onde começar, já existem dispositivos legais. O Estado também
tem participado, não é? Como o colega teria dito, só para fiscalizar, cobrar resultados, mas alguma coisa também já está a acontecer, não é? Porque se formos a ver, ele diz que o Estado pode não, esses parceiros de cooperação, porque o Estado, nem tudo que é desenvolvido pelo Estado significa o Estado na primeira pessoa a desenvolver, a tirar recursos, não. É o Estado com seus parceiros de cooperação. Esses centros de acolhimento, não é? Por exemplo, o Ingrid chama, por mais que não seja o Estado a tirar o capital, mas se foi aceite, porque nenhum centro pode abrir aqui sem primeiro entrar em coordenação com o Estado, haver essa abertura, ser fornecidos dispositivos legais. Então significa que alguma coisa está acontecendo. Então, volto a repetir, não é? Temos que criarmos esse esforço, não é fácil. Geralmente, quando não estamos satisfeitos com uma certa coisa, a primeira tendência é de anular tudo e começarmos do zero. Não? Essa é uma tendência natural. Mas eu insisto de que temos que fazermos um esforço, não é fácil, um esforço de lutarmos contra essa tendência de culpabilização e vitimização e partirmos para uma lógica, que é a lógica da responsabilização, em que nós temos que sentar e nos perguntarmos, tudo bem, isso não está como deveria estar. O que eu, como psicólogo, eu como assistente social, posso fazer com vista a garantir a melhoria dessa coisa, não é? Só para dar um pequeno exemplo, questão de lixo, não é? O lixo não está bem, o Conselho Municipal não recolhe o lixo, eu vou jogando lixo, não sei porquê, o problema já está lá. Não, aí não estaria resolvido, mas tudo bem. O Conselho Municipal não recolhe o lixo, não é? Como eu gostaria, ou recolhe 3 em 3 semanas, ou uma vez por mês. Então, como é que eu posso fazer diante das condições existentes para poder, de certa forma, recolher o lixo? Isso se diz responsabilidade. E no dia, não é o dia que eu queria que viesse, mas no dia que aparece, vai encontrar que eu fiz a minha parte para poder recolher. E isso tem que se estender também à questão do fenômeno da criança de rua. O que nós devemos fazer como cidadãos, como profissionais, como Estado, não é? Para melhorar essa condição. Este é o conselho que eu deixo. Ok, muito obrigado, doutor Dista. Doutor Abiatar, últimas considerações e que exortações deixa a sociedade? Bom, eu não sei se será injusto as últimas considerações, mas eu falo muito. Bom, dizer que, olha, essa questão de criança em situação de rua é um fenômeno muito complexo. Não vamos trazer aqui soluções acabáveis sobre esse fenômeno. São as nossas percepções perante esse fenômeno. Então, é o que nós achamos que devia ser. Não é? Então, tirando uma ideia daqui a colar, pode-se construir políticas eficazes que possam colmatar este problema, porque é um problema que está a infligir o país a todos os dias, não é? A todos os dias nós acompanhamos várias crianças sobre esta questão que vivem na rua. Não é? Então precisamos de mais organizações que trabalham neste fenômeno e precisamos que as pessoas que lidam com esse fenômeno sejam pessoas que tenham capacidade, não é, de garantir o bem-estar social destas crianças, não é? Porque além de serem crianças de rua, como nós pensamos, são seres humanos, são pessoas com emoções, são pessoas com sentimentos, são pessoas com percepções. Então, são pessoas. Então, se são pessoas, elas precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção, não é? Do nosso apoio, acima de tudo. Então, e do nosso carinho. Nós precisamos de carinhar essas pessoas. E é uma luta que nós temos, Acreditamos que daqui a mais de 50 anos, se Deus quiser, poderemos voltar aqui a discutir o mesmo assunto já com indicadores diferentes de desenvolvimento e de resolução deste problema, né? Então, acreditamos que isso vai se resolver. E é tudo. Obrigado mesmo pelo convite. Esperamos nós que este espaço exista por mais tempo para podermos expor as nossas ideias e nos exprimirmos aqui, não é? Será um gesto também de provocar as pessoas que trabalham nisso e para poderem explorar mais. E eu gosto muito desta área de criança em situação de rua. É uma área muito fértil, não é? Mas também outro problema que não foi levantado aqui, eu acho que existem poucas pesquisas em Moçambique sobre essa questão, são poucas mesmo. Se os acadêmicos dedicassem mais nessa questão, não é? Quem sabe? Não é? Poderíamos ter uma percepção diferente, porque a academia é que move o mundo, como eu disse. Não é? Eu nunca vou sair dessa rota. A academia é que move o mundo. Sem a academia, não temos a sociedade. Então, se as coisas falam na academia, falhamos na sociedade. Então, é importante estabelecermos essa ligação perfeita entre este fenômeno
tanto como os outros fenômenos, como violência doméstica ou de gênero, por ali em diante, e as academias, né? Que existam mais estudos e que possam trazer resultados ou indicadores sobre como colmatar, como ajudar as crianças a sair de rua, não é? Não é? É possível existir uma escola móvel, né? Existir uma caminhoneta que ensina as crianças de Baixa Museu a ler por ali em diante. É um sonho, né? É um sonho. Muito obrigado. Ok, obrigado, doutora Beatar, obrigado, doutor Dista, por aceitarem o convite. Esperamos que este debate, não é, seja um despertamento da consciência, não é, seja dos cidadãos, assim como dos poderes públicos ou das instituições que trabalham com as crianças, no sentido de envidarem mais esforços, não é, para a garantia dos seus direitos. Afinal de contas, as crianças são flores que nunca murcham. Prezado amigo, se não está inscrito no canal, subscreva-se, ative o sininho das notificações, clique like, comente e partilhe com mais pessoas. Pela atenção dispensada, nosso muito obrigado. Até a próxima oportunidade.